o personagem dessa noite, assim, abordado, é um personagem com muita história, tem muita coisa a se falar sobre o apóstolo Paulo. Então, eu vou me deter não tanto a parte que está escrita, porque por isso vocês vão pegar a Bíblia e vão pegar uma caneta e um lápis para fazer os acompanhamentos das leituras, para que você possa ler depois, com calma, com tempo, e vou procurar focar na questão histórica e trazer elementos além daquilo que a gente já tem nas escrituras a respeito do apóstolo. Antes de nós falarmos propriamente do apóstolo, da pessoa dele, é importante nós entendermos o que compõe os antecedentes do cristianismo. Porque esses antecedentes são sempre importantes para nós entendermos o próprio apóstolo, entendermos a cultura dele, entendermos a formação dele e entendermos por que expandiu então o evangelho para o mundo dos gentios, para aqueles que não conheciam. Então é importante nós sabermos na história que o nosso Deus, ele é um Deus que planeja e executa. Aquilo que nós não conhecemos, não temos dimensão em entender, o nosso Deus sabe o porquê e o motivo. Então nós temos um período na história onde houve uma dominação grega, uma dominação macedônia, através de Alexandre o Grande, que ele se expandiu, ele conquistou muitas terras. Depois do Império Persa, então veio Alexandre e conquistou muitas áreas. E o Alexandre, ele promovia o que nós chamamos de helenismo, ele levava a cultura, a língua grega para vários lugares. E isso, assim, ele foi um antecedente muito importante para o cristianismo, porque hoje você não vai a lugar nenhum do mundo sem falar o inglês. Se você sabe falar inglês, você pode ir a qualquer país do mundo, porque alguém vai saber o inglês, vai conseguir interpretar, mesmo que você não saiba a língua de origem ou a língua nativa daquele lugar. Mas se você souber o inglês, você consegue se virar, vamos dizer assim, nos países. Naquela época, a língua que estava ali dominante, no qual era mais fácil a comunicação, era o grego. Então foi muito importante essa questão da helenização, porque trouxe uma uniformidade, um certo conhecimento dessa língua em vários locais de dominação. Porque após, então, a dominação dos gregos, nós temos a dominação dos romanos. E nesse período de dominação dos romanos, a língua continuou também já sendo falado, já sendo conhecido o grego. Os romanos foram muito importantes também para a expansão do cristianismo pelas construções que eles realizavam. Eles construíam muitas estradas, né? Por isso que existe hoje um ditado que diz assim: todos os caminhos levam a Roma. Porque, de fato, os romanos construíam estradas que fosse facilitar o exército nos deslocamentos de províncias. Então, isso é um fator importante a relatar. Importante também é que nesse período, não só a língua grega ela tem influência, mas também a filosofia, que é o que o apóstolo Paulo vai combater nas suas cartas às igrejas. A filosofia grega vai trazer alguns pensadores e vai ter, dentro desses pensadores, cada um vai ter uma interpretação da vida, da felicidade, de Deus, e isso vai ser um diferencial que depois o apóstolo vai combater através das suas cartas, vai tentar ensinar à igreja o real sentido do evangelho e vai tentar modificar, porque ao mesmo tempo que essa igreja ela vai se formando, pessoas que têm cultura geral, que nós chamamos de gentios, de pagãos, vão entrando depois dentro da igreja e tudo isso vai se misturando, vai convergindo. E o que o apóstolo vai fazer depois nas suas cartas, nas suas viagens, além de iniciar o trabalho das igrejas, é orientar essas igrejas como é que elas devem proceder. E o que ele está fazendo? Por que muitas vezes ele fala nas suas cartas a respeito de não ficarem discutindo coisas vãs, não dar atenção para determinados assuntos polêmicos? Por quê? Porque ele está justamente combatendo essas filosofias gregas que estão entrando, que estão surgindo aqui, como a questão dos epicureus, que depois nós vamos ver que ele vai ter um momento de debate com eles, os estoicos, os gnósticos. Então são grupos que têm um fundo de filosofia grega e que
também vai ser grupos que o apóstolo vai falar nas suas cartas. Isso é uma dica importante para quando nós estamos lendo. Quando nós entendemos, então, a história e a vida do apóstolo Paulo, nós conseguimos ter uma noção geral, uma noção um pouquinho maior para entender a respeito, por que ele tem determinados posicionamentos a respeito das cartas às igrejas da qual ele vai enviar. Porque ele tem um objetivo de orientar essa igreja, conduzir essa igreja, corrigir essa igreja. Então é muito importante a gente ficar atento a esses pontos. Então tudo isso está surgindo nesse tempo do cristianismo. E também nós não podemos esquecer o próprio judaísmo. Por quê? Porque os primeiros cristãos, eles não se denominavam cristãos. As pessoas, nós temos Jesus vindo, Jesus pregando com seu ministério na terra, fazendo os seus discípulos, né? Então, o que está acontecendo aí? Nós temos um momento em que as pessoas, eles quando recebem a palavra de Jesus, quando eles ouvem falar de Cristo, eles estão recebendo, na verdade, um ensinamento para, como se fosse corrigir o judaísmo. Eles não estão pensando assim, ó, agora nós somos uma nova religião. Eles não estão pensando que eles fazem parte de uma religião, que eles estão criando uma religião. Eles estão vendo essa questão exatamente Então, eles estão vendo justamente essa questão, assim, ó, quanto a como é que eles vão divulgar a palavra. Até porque dentro do livro de Atos, nós encontramos muitas vezes quando eles são chamados de seguidores do caminho. E esse caminho não é qualquer caminho, ele é um caminho com letra maiúscula. Por quê? Porque Jesus dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Havia uma grande importância nessa palavra, o caminho. Então, os primeiros cristãos, aquelas pessoas que aceitavam Jesus, eles não se achavam cristãos, eles não se chamavam cristãos. Eles eram denominados pelos judeus de seguidores do caminho, e não como cristãos. Eles só vão ser chamados de cristãos pela primeira vez no ano 70 na Antioquia, e isso vai ser depois da morte já de Pedro e de Paulo. Então, os apóstolos aqui não vão ver essa denominação. E o termo cristãos naquela época eram pequenos cristos, na verdade não era uma coisa muito importante de falar, era quase como um tom de zombaria, pequenos cristos. Então é aí que os cristãos são denominados cristãos e a partir daí então vai ser o surgimento da igreja cristã. Mas até então nós temos todos esses grupos que estão convivendo todos ao mesmo tempo. Importante assim a gente entender esse contexto que eles estão vivendo aqui, para entender realmente por que o apóstolo vai falar muitas coisas e principalmente a história. Bom, agora que eu dei tempo para você ir lá pegar a tua Bíblia, ir lá pegar a tua caneta, ir lá pegar a tua folha, nós vamos pegar a Bíblia e vamos começar a entender um pouquinho da história do apóstolo Paulo. A história em si, nós vamos encontrar no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, na verdade, é um livro histórico que está aqui no Novo Testamento. Ele está contando a trajetória. Tanto que ele vai iniciar a narrativa aqui falando quase uma continuidade ali dos evangelhos a respeito das palavras de Cristo. E nós temos aqui muito importante a respeito disso, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, temos a grande comissão que diz o seguinte: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, até os confins da terra. Por que eu li isso aqui agora? Não tem nada a ver com a história do apóstolo Paulo. Por quê? Porque nessa grande comissão nós temos ali nos primeiros capítulos do livro de Atos, dos Apóstolos, logo a descida do Pentecostes, que capacitou de poder a igreja do Senhor, ali os primeiros cristãos, os primeiros seguidores do caminho, anunciar a palavra do Senhor. E aonde que eles vão ficar inicialmente? Em Jerusalém. E aí, lá em Jerusalém, eles vão evangelizar cerca de 2 anos. O que vai acontecer que vai ser o diferencial para que essa população, para que esses cristãos que estão pregando em Jerusalém,
comecem a cumprir então a grande comissão, que é pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. O que vai acontecer? Às vezes a gente pensa assim, o cristianismo ele iniciou, na verdade, ou quando a gente tem uma bênção na vida da gente, a gente se acomoda, parece que tá tudo tão bom, né? Às vezes precisa acontecer alguma coisa, uma luta, uma dificuldade para a gente orar, para a gente buscar, para a gente fazer alguma coisa. E foi o que aconteceu com a igreja aqui. Então, naqueles primeiros 2 anos, a igreja esteve ali, evangelizou Jerusalém, e aí precisou acontecer algo chamado perseguição. E aí nós vamos ter o aparecimento desta figura, que inicialmente nós chamamos de Saulo. Saulo, então, ele nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso era uma cidade que tinha um certo poder econômico, então tinha uma certa condição. Então ele nasce na cidade de Tarso, e vocês vão ver que na Bíblia, ali no decorrer do livro de Atos, ele vai se declarar ter a cidadania romana. Como é que aconteceu essa cidadania romana aqui na vida do apóstolo Paulo? É que, na verdade, naquele tempo, poderia se comprar a cidadania romana ou por favores que poderiam ser exercidos a famílias nobres, ou até mesmo pessoas que serviam o exército e tinham assim, um grande destaque, eles poderiam adquirir essa chamada cidadania romana. E em um determinado momento, o apóstolo Paulo vai dizer que ele tem a cidadania romana por nascimento. Então, de certo que talvez o pai ou o avô do apóstolo Paulo tenha conquistado a cidadania romana por serviços prestados ou do exército romano. O fato é que o apóstolo Paulo tinha cidadania romana. O fato dele ter a cidadania romana garantia para ele algumas coisas, como, por exemplo, um julgamento perante César, ou seja, dentro da liturgia romana, ali, dos órgãos romanos, de todo aquele processo que estava surgindo, dava para ele também a garantia de não ser castigado como romano, e também uma certa morte humana. Se ele precisasse ser morto, ele não morreria por crucificação. Haveria uma certa piedade dele, porque os romanos, a morte por crucificação era considerada pelos romanos a pior morte que poderia existir. Então, quem tinha cidadania romana, na verdade, aqui não poderia morrer por crucificação. Então, isso é um detalhe bastante importante nós entendermos. A família de Paulo, então, era uma família que tinha uma certa condição. Então, Paulo foi preparado desde cedo dentro do judaísmo, dentro das escrituras. Então, o menino judeu, ele começa lá a partir dos 5 anos. Primeiro ele ensinava em casa, mas depois ele vai passar para a sinagoga e vai começar a estudar a lei, ele vai começar com o Pentateuco, com os livros de Levíticos. Depois, aos 10 anos, já passa a Mishiná, que é a lei oral, as leis, os rituais. E ele vai estudando e vai granjeando cada vez mais conhecimento. O Paulo, então, aos 13 anos, ele foi mandado, cerca de 13 anos, ele foi mandado estudar em Jerusalém, porque lá em Jerusalém tinha uma irmã dele já que morava lá em Jerusalém. E também porque em Jerusalém existia uma escola muito importante da época que ensinava, que era a escola de Hilel. Naquela época existiam 2 escolas judaicas, que era a escola de Shammai e a escola de Hilel. E a mais famosa era a escola de Hilel, que era ele tinha um certo apreço para os alunos, ele tinha algumas interpretações não tão duras da lei judaica quanto a escola de Shammai, que já interpretava tudo ao pé da letra. Então, Paulo vai estudar aos pés de Gamaliel, que é neto do Hilel, que fundou essa escola, e que era um grande doutor da lei, um grande conhecedor. Então, certamente que o Paulo ele vai completar, então, os seus estudos cerca dos seus 18 anos de idade, onde eles conseguem fazer toda essa parte de estudo. E o Paulo estava sendo preparado para ele ser um rabi, que era mestre, né? um rabino. Alguém que tinha um grande conhecimento e seria capaz, inclusive, de ensinar esse conhecimento. Ele tinha essa grande importância de estudo para ele. Aqui nós vamos tocar alguns temas um tanto polêmicos. Então,
Paulo, ele teve essa grande relevância e ele se destacou muito na área do conhecimento judaico. Ele vai seguir para a linha dos fariseus. Nessa época nós temos os saduceus, os fariseus, que estão ali na mesma estudando, estão dentro da religião judaica, são grupos diferentes. Os saduceus eram grupos mais da aristocracia, eles tinham algumas crenças que eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição. Já os fariseus, eles tinham essa crença em anjos, em ressurreição, na parte mais de mistérios, assim. E eles têm um surgimento já, eles surgem, e os fariseus, esses grupos, eles vão surgir desde depois da reforma, lá no livro de Esdras, lá atrás, eles vão ter o seu início da história. Mas aqui, nesse momento, o apóstolo Paulo faz parte desse grupo. E para ele fazer parte desse grupo, ele precisa exercer uma função, um ofício. E por isso Paulo vai trabalhar também, vai exercer uma função, um ofício que é fazendo tendas. O fazedor de tendas da época é comparado hoje a um arquiteto, um engenheiro. Então não era pouca coisa, ele não era um serviço assim muito simples, era um serviço que demandava assim, algo bastante importante, né? Como hoje você, para construir a tua casa, você vai precisar de um arquiteto, de um engenheiro para fazer. Na época as pessoas iam buscar com os fazedores de tendas, muitas vezes, para se organizar, fazer as suas tendas, as suas casas, então tinha essa grande importância a respeito do apóstolo Paulo. Um porém aqui é que o apóstolo Paulo fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio, ele era composto por 71 anciãos. E só fazia parte do Sinédrio quem tinha essa grande relevância, eram homens de muito conhecimento, eram homens de grande capacidade, eles tinham que ter cerca de 30 anos, e aqueles que exerciam poder de voto eram homens que eram casados. Aqui tem uma polêmica na história muito grande a respeito do apóstolo Paulo. Uns colocam que o apóstolo Paulo, então, para fazer parte do Sinédrio, deveria ter sido casado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que ele era casado, não fala sobre respeito de mulher, ou que o apóstolo Paulo pudesse ter sido casado e ficou viúvo. O certo é que nas cartas muito ele fala em manter-se como ele, ou seja, sem ter um relacionamento. Então, defensores de teorias, nós vamos encontrar vários. Pessoas vão chegar para nós e vão defender que o Paulo era casado. Eusébio de Cesareia era um, que na sua escrita ele defende que Paulo tinha uma esposa e que essa esposa não acompanhou ele em viagens. Mas não existe um documento, uma comprovação histórica de fato que corrobore para dizer que o Paulo era casado. Porque só o fato dele ter essa grande relevância, intelectualidade e importância como doutor estudando a lei judaica, já dava para ele a capacitação de ter poder de voto no Sinédrio. Porque nós vamos encontrar na Bíblia, inclusive ele falando que através do próprio voto dele, muitos cristãos eram presos e padeciam a respeito da determinação da lei. Então, é interessante nós falarmos desse aspecto, porque são coisas a respeito da vida de Paulo muito polêmico. Quem defende que ele era casado vai achar um texto na Bíblia e vai tentar encaixar que ele era casado. Quem defende que ele é solteiro vai encontrar texto que ele era solteiro. Então, para mim, é relevante saber como é que se ele era casado, se ele era solteiro, se ele era viúvo, qual que era a condição dele. O importante saber a respeito do apóstolo Paulo é aquilo que ele fez, a vida dele, a história dele, a estratégia dele, de sair de uma forma de se converter de quem ele era para levar a palavra de Deus. Falando de toda essa situação, aí, o surgimento do cristianismo, e o apóstolo Paulo, dentro desse contexto do Sinédrio, desse contexto judaico, que começa a perceber que os cristãos estão ali em Jerusalém, estão trazendo problemas, porque os cristãos, quando eles aprendem Jesus, eles não vão montar uma igreja agora e vão pregar. Não, eles vão pregar onde? Na sinagoga, no templo. Eles vão começar a pregar no mesmo lugar onde eles estão cultuando. E por isso eles não vão ser aceitos por muitos judeus e vão começar a sofrer perseguição.
E a Bíblia nos fala aqui, nosso primeiro mártir, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a partir do versículo 54, vai falar a respeito de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. E ali começa, então, um período onde os cristãos passam a ser perseguidos de fato pelos judeus. Então, inicia primeiramente essa perseguição. E a Bíblia diz que Saulo, nesta época, que é o apóstolo Paulo, Saulo, como inicialmente ele era chamado, ele vai fazer parte ele vai consentir com a morte, ele vai estar pronto, a capa vai ser lançada aos pés dele, ou seja, ele vai estar num momento ali. E nesse furor, né, e aí agora nós vamos falar a respeito desta capacidade do apóstolo, aliás, de Saulo no início, de ter essa raiva, essa perseguição, né, tão grande aos cristãos, e a Bíblia fala muito disso, que ele vai buscar cartas para seguir perseguindo e matando os cristãos, porque ele era zeloso da lei judaica, ele era muito preocupado. Quanto à aparência física do apóstolo Paulo, existem documentos, contos que circularam no século I e II, chamados Atos de Paulo e Tecla, que eram contos, ou seja, histórias, possivelmente lendárias, que não tem comprovação, né? Mas que em alguns aspectos ele quase que se assemelha a episódios históricos, inclusive do livro de Atos. E nesses documentos, que é datado do ano 150 depois de Cristo, fala a respeito como é que era a aparência física de Saulo, né, de Paulo. Então ele seria um homem de baixa estatura, calvo, teria pernas tortas, nariz grande, e ele era ridicularizado pelos seus inimigos. Isso talvez tenha sido um texto escrito justamente para falar como os inimigos o ridicularizaram. Mas lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10 e versículo 10, quem quiser anotar aí, eu acho interessante de falar, o apóstolo aqui vai falar. No 2 Coríntios, capítulo 10, ele diz assim, porque as suas cartas dizem, são grandes e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Então, as pessoas, muitas vezes a aparência dele, ele poderia ser ridicularizado pela sua aparência física, que aquilo que ele escrevia era algo assim, as pessoas liam o que ele escrevia, mas quando ele pessoalmente não era aquilo que se imaginava, né, pelas suas características físicas. Isso é uma curiosidade a falar do apóstolo, que não necessariamente ele tem essas características de ser calvo, de ter questões físicas, como ter nariz grande. Às vezes eram modos que os povos se referiam para ridicularizar a pessoa mesmo, né, para ficar retratado na história. Pode ser que ele não tenha sido desta maneira, mas o fato é que o próprio apóstolo fala a respeito disso, né, a sua presença física. Ele era um homem, na sua conduta irrepreensível, correto, de emoções fortes, e a Bíblia vai dizer isso lá no livro de Atos 22 e 3, a respeito do apóstolo Paulo, que ele vai falar como é que era a conduta dele. Por que ele perseguia os cristãos? Atos 22 e 3 diz assim, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, e nessa cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade, a lei dos nossos pais, zeloso de Deus, como também de vós. E lá no livro de Filipenses, também no capítulo 3, versículos 5 e 6, ele continua falando a respeito da sua origem. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então nós temos um homem obstinado, né, aqui, pegando cartas para sair em perseguição à igreja. Lá no capítulo 8, nós temos como é que ele começou a perseguir. Capítulo 8 de Atos, versículo 1 diz, também Saulo consentiu a morte dele, que seria de Estevão.
E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Aí nós vamos entender a grande comissão. E todos foram dispersos pela terra da Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. E lá no versículo 3 nós já começamos a ver o que o apóstolo Paulo fazia. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando na prisão. Aqui nós vemos aqui como é que este apóstolo está agindo, como é que ele está perseguindo a igreja. E interessante eu falar que até o momento aqui a igreja estava em Jerusalém. A perseguição levou a igreja a se expandir, sair de Jerusalém e passar para Samaria e Judeia. E aí depois da conversão do apóstolo Paulo, quando ele começa todo esse tempo de preparo bíblico, começa essas viagens missionárias, nós vamos ter o inimigo ali até os confins da terra, e está durando até hoje os confins da terra, para falar a verdade. Então nós temos aqui um apóstolo que passa de perseguidor da igreja, e a Bíblia fala que ele respirava essa questão de ser zeloso, de tratar mal os cristãos, de arrasar com essa religião, né, que ele aqui está criando, aliás, que ele vê em Atos, aliás, 2 Coríntios, Atos 22, 4 e 5, que nós acabamos de ler aqui, ele continua falando que ele não só perseguia os cristãos, mas perseguia este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Então aqui ele fala a respeito dessa perseguição que o apóstolo está promovendo. E tudo isso contra a igreja, né? Lá no capítulo 9 de Atos, então nós temos a história deste apóstolo que vai mudar, né, a respeito da sua conversão. No primeiro versículo do capítulo 9 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E aí ele vai pedir cartas para ir para a cidade de Damasco. Por que ele ia ir para Damasco? Porque Damasco era uma cidade, era uma rota comercial. E quando uma rota comercial, as pessoas... Vem pessoas de vários lugares, de várias regiões, e passam a ter contato umas com as outras. Quando o apóstolo Paulo pede as cartas para ir para a cidade de Damasco, na verdade ele está indo para lá para dar um ponto final a levarem a mensagem do caminho. Ele quer encerrar, então, com essa heresia, segundo ele, né? Com essa pregação com essas pessoas. Então ele vai para Damasco na intenção de interromper o processo de evangelização. Só que aí eu acho tão maravilhoso que o Senhor pega ele e ao invés de ele interromper o processo, é ele que dá prosseguimento a levar a palavra de Deus. Então ele vai para Damasco e aí a Bíblia diz ali no capítulo 9 a respeito da conversão dele. Ele vê o Senhor quase chegando em Damasco, ele tem a visão ao meio-dia do Senhor e ele cai do cavalo e o Senhor fala com ele. E o versículo que mais se destaca aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês, para falar a respeito disso, é quando Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, Saulo ele não estava perseguindo pessoas, só os cristãos, estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo para ele: por que tu persegue a mim? No momento que ele está perseguindo cada cristão, ele está fazendo mal para a igreja, ele está arrastando aquelas mulheres pelo cabelo, ele está arrastando as pessoas, ele consentia na morte dos cristãos, ele participava, ele dava o voto dele a favor de matar. Então, ele foi zeloso perseguidor da igreja mesmo. Assim, Saulo ele foi um assassino até aí. E aí, quando ele encontra Jesus, né, ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus responde, e disse o Senhor: eu sou Jesus. Está lá no versículo 5, aqui que eu gostaria de pausar. Eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Existia um provérbio grego na época que fala quando a pessoa não adiantava resistir, a pessoa dizia: duro é recalcitrar contra os aguilhões. Meu esposo aqui fez um aguilhão e eu quero mostrar para vocês nessa noite. O que era o aguilhão? Não sei se vocês conseguem mostrar. O aguilhão era um instrumento utilizado para quê? Ele era um cabo longo e tinha uma ponta, ele era pontiagudo. E ele servia para quê? Para amansar o boi.
Porque quando o boi estava na estrada ou estava lavrando um campo, quando o boi era brabo, quando o boi ainda não havia sido domesticado, ele saltava para um lado, saltava para o outro. Então, quem ia guiando, geralmente utilizava o aguilhão para cutucá-lo, para que não adiantava ele querer dar de contra, ele iria ser esse aguilhão. Então, o que Jesus está dizendo para o apóstolo Paulo é o seguinte: eu vou te domar, touro bravo. Você pode ser um touro bravo, mas eu sou o domador de touros. Então, eu acho fantástica essa fala que Jesus está dizendo aqui para o apóstolo. E aí ele sai daqui, né? A Bíblia nos fala que ele perdeu a visão. E aí ele esteve 3 dias orando e jejuando. Jesus vai e fala com Ananias. Ananias vai para orar pelo apóstolo de passar esses 3 dias. E Ananias, na visão que o Senhor lhe dá, né, ele vai e fala com o apóstolo lá no versículo 15 e 16. Eu acho interessante mencionar aqui. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, tudo aquilo que ele afligiu a igreja de Deus, ele iria sofrer, ele iria sentir o que era padecer pelo nome do Senhor Jesus. E aqui eu acho muito interessante aqui, que ele é orado pelo apóstolo, que ele continua sendo chamado de Saulo, e ele diz que como escamas caem dos seus olhos, então ele tinha ficado cego naquele encontro com o Senhor e agora seus olhos são abertos, e ele recebe o Espírito Santo e é batizado também. Ele logo começa a pregar na cidade de Damasco, não é aceito, há um plano contra a vida dele, e aí ele precisa fugir da cidade, descido por um cesto. E aí, este homem, então, ele vai ter um tempo com Deus. Aí a Bíblia diz que ele vai para o deserto da Arábia. E é importante que lá ele vai ficar. A referência, eu não vou fazer a leitura para nós não nos estendermos, mas se você quer ler depois em casa, esses 3 anos do deserto da Arábia encontra-se no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 12, depois 17 e 18, que se referem ao tempo que ele esteve no deserto da Arábia. A Bíblia não diz o que aconteceu lá, mas de fato ele aprendeu do Senhor. Assim como os apóstolos tiveram 3 anos aprendendo com Jesus na terra, o apóstolo Paulo teve, então, 3 anos aprendendo diretamente do Senhor. Tudo aquilo, a Bíblia diz ali, tudo aquilo que vos entrego, eu aprendi do Senhor, ouviu do Senhor. Então, possivelmente, esse tenha sido um momento em que ele vai aprender do Senhor, que o Senhor vai falar com ele, que vai ensinar verdades, porque quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós entendemos a profundidade da palavra de Deus, assim, e foram extremamente importantes. Ele escreve praticamente quase a metade do Novo Testamento, deles são 13 livros. Hebreus não há confirmação que tenha sido ele escrito, então o que é certo são 13 livros. Então, é um homem que teve verdadeiramente uma transformação. Então Jesus pegou a fera que respirava ares contra os cristãos que perseguia, pegou o boi bravo e amansou. E agora este apóstolo que foi o perseguidor se torna o apóstolo que vai levar a mensagem aos gentios. Passado esse tempo, ele vai então a Jerusalém. E lá em Jerusalém ele vai ficar cerca de 15 dias, ele não vai ser muito bem recebido pelos apóstolos, porque na verdade lá ele vai se encontrar Pedro e Tiago, na verdade. Ele vai, porque as pessoas têm receio contra ele, né? Era Saulo, o perseguidor da igreja, vai ser necessário Barnabé fazer esse intermédio de apresentá-lo e para ficar ali. E é importante assim, falar que quando não é a hora de trabalhar, não é a hora do ministério ser cumprido, não é a hora. Porque Paulo era um doutor da lei, embora ele teve aquele encontro, ficou aqueles 3 anos com Jesus no deserto da Arábia aprendendo, ele chega em Jerusalém lá,
E lá são quem? Né? Aqueles homens lá, os galileus, que não tinham, Pedro não tinha um estudo, um letramento, e agora chega Paulo, né, Saulo, que é o cara que tem todo o conhecimento da lei judaica, um homem letrado, e acaba sendo recebido desta maneira, né? E Jesus fala com ele, então, que não ficasse lá, ele não seria aceito, né? E é interessante que depois a Bíblia diz, a gente em Atos fala a respeito disso, que depois que ele é conduzido para fora da igreja, a igreja teve paz. Porque não era o momento dele começar a exercer o ministério dele ali. Daí ele sai de lá e vai para onde? Ele vai para onde ele começou tudo. Ele vai para Tarso, vai para a cidade de origem lá. E lá nós não temos realmente nada escrito a respeito dele. E lá ele fica esquecido 10 anos, na cidade de Tarso lá. Aprendendo o que é se humilhar diante de Deus, o que é essa questão aqui. Eu acho interessante esses aspectos a falar a respeito da vida do apóstolo Paulo. Esse tempo que ele teve aprendendo com Deus e o tempo que ele teve nos 10 anos do esquecimento lá, em Tarso. Porque às vezes não adianta a gente querer apressar o ministério, apressar a obra de Deus. Para a obra de Deus tudo tem seu tempo. Então não era o momento dele chegar em Jerusalém e exercer alguma função. É o momento dele aprender, né, e ouvir para depois ele sair falar. Daí ele vai ficar lá na cidade de Tarso cerca de 10 anos. Passado o tempo ali no livro de Atos, já no capítulo 11, versículo 25, diz que Barnabé vai buscar Paulo e vai levar para a cidade de Antioquia. E lá na cidade de Antioquia nós temos uma coisa interessante, nós temos um momento onde o profeta Ágabo ele vai fazer uma profecia que vai ter fome, né, em Jerusalém, e essa profecia ela ocorreu no tempo do imperador Cláudio, que vai estar acontecendo, e isso e os irmãos ali vão se preocupar, os cristãos de Antioquia ali, vão se preocupar em levar mantimentos para os irmãos que estão em Jerusalém, passando fome nesse período, toda essa situação. E aí o que acontece? Enquanto eles estão orando e buscando a Deus, o Espírito de Deus diz assim, agora separa Barnabé e Paulo. É o Saulo. Não foi Saulo e Barnabé. Foi Barnabé e Saulo. A verdade, Saulo aqui começa a ser chamado, ele é um obreiro auxiliar, não é ele que é o pastor principal. O comando. Quem está no comando é Barnabé. Ele vai ser o auxiliar, né? Então separa Barnabé e Paulo para a obra que eles têm confiado. E acompanhar essas viagens. Mas todas elas, primeira, segunda e terceira, eles vão partir de um ponto comum, que é a cidade de Antioquia. Atravessam as cidades, mas é importante nós falarmos o que acontece lá na cidade de Pafos, onde o Saulo está querendo pregar o procônsul da cidade ali, e vai acontecer, Sérgio Paulo, procônsul, e aí Elimas, o mágico, que naquela época tinha os adivinhos, feiticeiros e magos, que orientavam, davam certas... É que nem hoje, muitas vezes as celebridades, quando querem saber que rumo vão ter na vida, vão buscar lá um adivinho para dizer o que vai acontecer no ano seguinte, né? Então, lá o procônsul tinha esse adivinho que era Elimas Bar Jesus. Aí ele começa a querer não deixar Paulo pregar e aí, no fim, Paulo acaba repreendendo ele e ele vai ficar cego. E isso vai ser um grande clamor ali naquele momento. As pessoas vão se apavorar, vão se assustar, vão ter um temor e vão aceitar a palavra ali. E ali, Paulo vai ser o primeiro momento onde ele vai mudar o nome dele de Saulo para Paulo. Saulo, que significa, que vem de Saul, que era o nome do rei, né, de Israel. Então ele passa a não ser chamado mais pelo seu nome judaico, mas então por Paulo, de origem latina, que é pequeno. E aí, em uma dessas cartas, ele diz que se considera o menor dos apóstolos. Ele tem esse entendimento agora. Antes de ir para Tarso, ficar todo esse tempo, ele chegou em Jerusalém achando que ele ia assumir uma função, achando que ele ia já se apresentar para os apóstolos lá, mas não. Então agora ele vai entender que ele não é o grande que entende tudo, ele é o pequeno, para Deus usar. E aí ele vai para a região de Perge, então,
E nessa região ele vai precisar passar por um local mais montanhoso para atravessar a serra e chegar em outra Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia. E lá vai acontecer um problema que o João Marcos vai abandonar eles e vai embora. A Bíblia não diz o motivo, mas talvez por ser mais jovem, que está acompanhando ali, possivelmente Paulo tenha ficado doente nessa viagem aqui. Não se sabe exatamente o que foi que aconteceu. Alguns falam em meningite pelos sintomas que Paulo apresentava, mas não tem nenhuma comprovação histórica, não tem um documento que diga que tenha sido meningite. O fato é que ele ficou com algum problema de visão que ele teve, tanto que quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, olha com letras garrafais vos escrevo. Ele fala, os irmãos citam assim, ó, se possível, irmãos, se vocês pudessem arrancar os seus próprios olhos para me dar, vocês me dariam. Então, aconteceu alguma enfermidade que possivelmente o Paulo ficou com algum problema, malária, algum problema de visão nesse sentido. Então, teve essa situação aqui que pode ser que tenha acontecido e talvez por isso o João Marcos tenha se preocupado, tenha pensado em não ficar doente também e tenha ido embora. Depois ele segue pregando e vai para Icônio, onde judeus chega lá, segue pregando. Nós já estamos na continuidade do livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos no capítulo 14, e lá no versículo 5 vai dizer que tanto os judeus quanto os gentios vão expulsá-lo, né? Antes na Antioquia da Pisídia, que ali vão ser mais os judeus que vão expulsar, porque lembrem que o apóstolo aqui, ele não está pregando em igrejas constituídas. Ele vai pregar nas sinagogas. E na sinagoga tem quem? Judeus. Eles ainda não são chamados de cristãos. Eles estão ouvindo uma nova verdade. Mas não significa que eles estão todos aceitando, né? E tem também aqueles zelos, tem aqueles que tinham mais zelo pelo judaísmo. Então, ele começa a não ser aceito em vários lugares onde ele vai passando. Ele vai ser expulso. E aqui em Icônio, além de ser expulso, ele também vai ser apedrejado. Depois, em Listra, nós temos aqui um local onde acontece um milagre, uma cura, a cura de um paralítico. E ali, com essa cura desse paralítico, Barnabé e Paulo vão ser chamados por deuses, por Júpiter e Mercúrio, que eram deuses do panteão romano. Os deuses do panteão romano, na verdade, eles são os mesmos dos gregos, só trocam o nome. Então, aqui o Júpiter seria Zeus e o Mercúrio seria Hermes, porque seria o mais falante aqui dos dois. E aí, isso aí eles vão dizer, calmem-se, nós não somos deuses, somos homens que nem vós, tumultua toda aquela situação. E Paulo vai ser apedrejado, vai ser largado para fora da cidade, vai ser dado como morto. E aí, logo vai ter esse contato com ele posteriormente. Ele vai retornar e vão então seguir o caminho. Ele vai seguir para Derbe, lá novamente pregando a palavra de Deus. E depois eles decidem voltar. Nessa primeira viagem missionária de Paulo. Então, qual era o objetivo das viagens? Primeiramente, ele pregava, a metodologia dele, pregava em determinado lugar, ele anunciava a palavra. Depois que as pessoas se convertiam, ele fortalecia a fé dessas pessoas, e depois que ele fortalecia esses irmãos, ele colocava ali presbíteros, ou seja, pastores, líderes daquelas pequenas igrejas, daqueles locais onde eles estavam ali, para que eles seguissem o trabalho. Ele fundava o trabalho, deixava o trabalho fundado e seguia para uma próxima região. E aí eles voltam para Antioquia, de onde eles partiram aqui. Já quando eles retornam, eles não vão passar mais para o Chipre, mas vêm pelo mar e voltam para Antioquia. Quando eles chegam em Antioquia, está acontecendo alguma situação já lá, porque os judaizantes, ou seja, aqueles que vão achar que deve ser seguir com todos aqueles rituais judaicos, estão lá na Antioquia. Está dando problema, porque começa a ter um conflito de ideias. É como, por exemplo, o caso da circuncisão. Que os gentios que agora estão se convertendo, porque Paulo não está pregando mais só
aos judeus, mas também está pregando aos gentios, né? Está levando a mensagem a outros povos, e esses povos estão se convertendo, estão vindo para Cristo, e aí vai acontecer uma grande polêmica aqui, que eles vão querer judaizar, ou seja, trazer para esses gentios os costumes judaicos. E aqui vai ter uma polêmica, e Paulo então vão a Jerusalém e vai acontecer o primeiro concílio da igreja ali, e vocês podem acompanhar lá no livro de Atos, no capítulo 15 já, onde eles vão ter algumas discussões. Pedro e Paulo vão ter divergências a respeito daquilo que eles estão pensando a respeito disso, né? Paulo acha que que já é circuncidado o coração, não tem necessidade mais. Então, há algumas questões que eles precisam, então, resolver, né? E entender como é que eles estão recebendo esses gentios. E, por fim, aquilo que eles resolvem ali, depois, Tiago, que está ali presidindo essa reunião, vão se organizar, vão se definir e vão criar uma carta, um documento para orientar, então, os irmãos como eles devem ser, e que apesar deles que estão vindo do paganismo, dos gentios, que tem que se abster de comer carne sacrificada, comer sangue. Por quê? Porque isso era ritual dos povos gentios, pagãos. E geralmente comiam carne sacrificada aos deuses, o sangue. Então isso eles orientam então como é que esses gentios estão se convertendo aqui, devem proceder, mas não vão mais buscar tanto a questão do judaísmo, mas enfim, para que esse povo se converta a Cristo, e vai se organizando aqui. A partir de então, nós vamos ter a segunda viagem missionária aqui do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo aqui, então, vou retornar para alguns locais por onde ele foi, já orientando aquilo que foi dito no concílio ali, junto com os apóstolos, e principalmente combatendo os judaizantes. Nessa primeira viagem missionária, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo, então, a divergência de datas. Uns dizem que é a primeira Tessalonicenses, outros é Gálatas, mas o certo é que essas epístolas aos Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, elas foram escritas nessa primeira viagem dele para orientar os irmãos. Aqui, muito bem. E ele vai escrever isso para combater justamente esses problemas, os judaizantes que estão ali naquela região ali. Já a segunda viagem de Paulo vai acontecer um problema. Essa segunda viagem vai acontecer um problema aqui de separação de Paulo e Barnabé. Por quê? Porque o Barnabé vai querer trazer o João Marcos de novo, e aí Paulo não vai aceitar. De fato, que eles acabam brigando, se separando, que não tem mais como eles conviver. Está lá no livro de Atos, e nós já estamos lá no capítulo 15, a partir do versículo 36, contando a respeito dessa segunda viagem, dessa contenda que acontece com eles. Sendo então essa divisão deles, então Barnabé e João Marcos, eles vão para Chipre, que era a região de origem de Barnabé, a de origem dele, e aqui segue Paulo e Silas para a região da Síria e da Cilícia, e de lá eles vão novamente retornar. Estamos lá no capítulo 16, e aqui nós vamos retornar aqui para a região. Lá em Listra, eu vou citar só algumas cidades do quais aconteceram algumas coisas importantes. Então, lá em Listra vai se juntar, então, o jovem Timóteo. E aí, Paulo vai precisar fazer alguma coisa importante aqui, que é circuncidar o Timóteo. E aí ele escreve assim, por isso ele escreve lá que fiz de tudo para ganhar a todos, né? Ali ele está falando a respeito de uma forma de ganhar as pessoas, nem que fosse através de um procedimento que ele fez ali com relação a Timóteo, para que Timóteo fosse aceito também, porque o Timóteo, ele era filho de mãe judia e pai grego. Então, e isso na história até hoje, todo filho de ventre judeu é judeu, né? Mas, então, como o Timóteo tinha essa criação toda, mas ele não era circuncidado, então para ele não ter esse problema de aceitação, e como ele já era um jovem, provavelmente tímido, inseguro, e nós vamos ver no decorrer das cartas que também ele sofria, tinha problemas no estômago, era doente. Então, Paulo
faz isso em função de auxiliar.